Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez em nosso podcast Cristianismo Inteligente e hoje nós vamos falar sobre uma temática bastante relevante, necessária, né? Importante para todas as pessoas em todos os segmentos. Quer dizer, não importa em que área você atue, o que você faça na vida. Isso que a gente vai conversar hoje será necessário para a sua vida também. Importante, porque a gente vai falar sobre saúde. E aí, para falar sobre saúde, nada como trazer. Depois eu vou até fazer a pergunta a ela se é assim, porque eu ouvi dizer que o verdadeiro médico é o nutricionista. E eu estou recebendo uma nutricionista e uma médica ao mesmo tempo, né? Bem-vinda, Carla, ao nosso podcast. Obrigada, agradeço o convite. É um prazer realmente estar veiculando informação. Sempre é bem-vindo em todo ambiente, informação de saúde, né? Todo mundo precisa. E a gente agrega os conhecimentos para melhorar a prestação de serviço. Sim. E aí eu falei, você nutricionista e médica, porque é exatamente as suas duas áreas de formação e de atuação, né, Carla? Faz muito tempo que você começou atuando na área de nutrição, né? Nutrição, eu concluí a graduação, né, em 2003. E atuei cerca de 9 anos. Quando houve a minha decisão de fazer medicina, não para abandonar a nutrição, mas realmente para agregar. Sim. E é isso que a gente tem procurado, juntar os temas e promover melhora na qualidade de vida, o impacto nessa qualidade de vida para o paciente. Né? Dizer assim, você atua como nutricionista, eu não tenho consultório de nutrição, não. Mas o conhecimento de nutrição me leva a atuar melhor como medicina, porque uma coisa vai ajudando a outra, né? Sim. E quem tem a visão como da nutrição vai fazer a diferença na conduta final do paciente, né? É aquilo que a gente chama de área correlata, né? Isso. Uma coisa tem a ver com a outra. Uhum. E eu disse essa frase porque foi uma frase que eu ouvi, sabe de quem? Uma pessoa que é especialista na área de nutrição, né? Que é o Dr. Laí Ribeiro. Sim, sim. Uma vez numa das entrevistas dele, né, ele disse que o verdadeiro médico era o nutricionista porque ensinava você a não ficar doente. E o médico, ele cuida de quem já está doente, né? É isso mesmo? Eu sempre falo que cada um cumpre o seu papel, né? Porque a nutrição entra realmente, quase todas as limitações de doença requer um perfil alimentar diferenciado, restrição em determinados momentos, né? E a promoção da saúde, a nutrição passa mesmo ali na íntegra para que esse resultado chegue. Promoção de saúde na área alimentar, seja na suplementação também, né? Na própria restrição alimentar, a gente atua. Mas eu não digo que uma elimina a outra, elas, na verdade, atuam juntas para que o resultado seja melhor. Então, um ajudando a outra. A nutrição é muito importante, acho que a gente até dispensa falar sobre isso, porque não se pode, né, ter a conduta médica. A primeira prescrição que vem em prontuário médico no paciente internado é a dieta. Para você ver o grau de importância, né, que vem. A primeira prescrição que vem lá em cima é a dieta, depois segue a hidratação. Mas o primeiro que é indicado, até pela indicação médica, é a dieta. Então, ela vem no topo. Já. Mas as pessoas que se alimentam bem, elas têm a chance de ir menos ao Isso, médico, né? Um dos componentes desse tripé é a alimentação saudável, né? Qualidade de vida, alimentação saudável, atividade física, né? Manter as práticas de sono também, qualidade no trabalho, a espiritualidade entra hoje também agregando nesses componentes para a qualidade de vida. Então, assim, a alimentação adequada, completa e balanceada, que é o que é bem complicado de a gente manter, mas é um dos componentes para se dizer que se tem qualidade de vida, né? Então, à medida que eu mantenho essa alimentação equilibrada ao longo de minha vida, o processo de adoecimento ele tende a ser reduzido. Isso dos que a gente pode postergar ou mesmo evitar, né? As próprias doenças cardiovasculares, a dislipidemia, isso a gente pode dar, no mínimo, prorrogar o surgimento. Sim.
É porque a frase é mais uma frase de efeito, né? Uhum. Mas você já trouxe aí outros elementos que se somam à alimentação para também promover a saúde, né? Isso. Não adianta só se alimentar bem se não faz exercício físico, né? Se não tem É. uma boa noite de sono e etc. Manter a fé em dias também, né? Já é provado cientificamente que o paciente que tem fé, ele passa melhor, tanto pelos transtornos de doença, os transtornos familiares, ele passa melhor. E isso porque, assim, quem não tem problema, Uhum. quem não tem conflito, seja em qual área for, em que segmentação da vida for, seja econômico, social, todos temos problemas. Então, assim, é preciso a gente ter um substrato, um alicerce em que possamos pisar e ter a certeza de que vamos passar por esse processo e vamos sair íntegros, né? Então, isso, a fé ajuda bastante Sim. também. Agora, Carla, como foi essa sua passagem assim, da nutrição para medicina? O que é que lhe motivou a isso? Quando é que teve assim, esse start, né? Apesar de você estar na área correlata, como a gente disse, mas você deixou de atuar especificamente na área e foi para outra, né? Isso. E para uma que eu não sei, mas assim, tem um nível de complexidade, de estudo um pouco mais elevado, né? A medicina. Uhum. Foi uma decisão minha quando me deparei em determinadas restrições que eu queria ter uma atuação melhor, fazer mais pelo paciente. Eu sempre disse, eu queria fazer mais pelo paciente. E eu me via com determinadas limitações. Eu era médica na clínica, aliás, nutricionista na clínica de oncologia e mastologia, e queria avançar, né, mais nesse sentido da assistência a esse paciente. Foi um dos starts, né, que me levou a despertar para a medicina. E tem também a visão em relação a essa mesma limitação de eu querer servir melhor. É sempre o que eu digo ao paciente, né? Aqui estou para servir melhor, com as 2 graduações. Foi mesmo esse limite, essa limitação que me levou a tentar fazer medicina, não para abandonar a nutrição, mas para agregar e realmente não é jargão, mas é servir melhor mesmo ao paciente, fazer a diferença na vida do paciente. Eu, como médica em nutrição, eu trago mais conhecimento, mais preparo para manejar melhor determinadas situações. Sim. A gente vai entrar numa área, porque tem muitos temas dentro da área da saúde, né? Da doença e da saúde, que o pessoal se interessa, né? Curiosidades e até mesmo porque tem a ver com o próprio desejo de estar bem, né? Sim. Mas aí a gente tem que escolher um assunto. Não pode falar sobre todos. E aí eu achei interessante a gente conversar sobre um tema que está aqui de uma forma técnica na cola, né? Sim. Que é disbiose intestinal e seus impactos na saúde. E isso tem a ver com a questão da alimentação e também com aquela febre, eu acho que é a febre também, da tal da caneta, né? E chama caneta emagrecedora, né? As canetinhas. As canetinhas. Então, conversar sobre essas coisas, né? Então, vamos começar definindo termos, né? O que é isso? Disbiose intestinal. A disbiose, ela consta de um desequilíbrio na composição da microbiota intestinal. Todos nós temos uma formação de microbiota e a gente forma a nossa alfa-diversidade, que é a microbiota própria, até os 7 anos de idade. E microbiota própria é como as digitais da nossa mão. Todo mundo tem a sua diferenciadamente. Então, nós, por um equilíbrio, por exposição a que você se expõe, nesse crescimento até 7 anos, você vai variar essa sua composição, mas ela fica ali formada até 7 anos de idade. E aí ela é imutável e ela pode seguir 2 caminhos. Na proporção ideal que a gente precisa para tirar todas as propriedades de vantagem dela, ou reduzir. O que é que vai determinar? O meu hábito alimentar, as formas com que eu me exponho. Isso vai fazer com que essa alfa-diversidade ela se mantenha de forma em nível satisfatório para estar promovendo todas as vantagens que ela pode para o organismo, ou ela reduzir. E o que a gente observa é que
há realmente uma redução dessa alfa-diversidade e automaticamente outras espécies começam a fazer parte da beta, né? Que tem a alfa e a beta. A beta, ela é mutável, a alfa não. E aí, quando eu não dou o adubo para que essa alfa-diversidade ela se mantenha de forma equilibrada, eu promovo também uma beta de variabilidade ruim. E esse desequilíbrio nessa proporção de probióticos, né, de bactérias boas e ruins, junto também com fungos oportunistas, isso vai dar esse conceito do desequilíbrio, que é justamente a desbiose. E os sintomas são bem clássicos, que você que está em casa pode se caracterizar dentro dessa clínica, né, desses sintomas da desbiose. E quais são esses sintomas? A desbiose, geralmente, ela vai ocasionar o quê? Um processo de digestibilidade ruim. Então, é aquela pessoa que fala de um abdômen distendido, de muitos gases, da sensação de que o alimento não está sendo digerido, o famoso empachamento, né? Dores, a própria intolerância à lactose pode surgir nessa atmosfera. O que minha avó chamava de bucho inchado. Isso, exatamente. O empachamento, aquela barriga distendida, né? E a gente levando em consideração, Viananias, que é o intestino, que eu sempre gosto de citar, por onde passo. Intestino, função intestinal não é fezes, fazer fezes, é evacuar. Meu intestino funciona bem, vou ao banheiro todos os dias. A função do intestino não é essa. Pode fazer parte, sim, mas a eliminação fecal é uma das etapas e é das finais do intestino. O intestino, ele é centro absortivo. É pelo intestino que os nutrientes que a gente ingere via alimentação e os remédios que a gente toma para controle das comorbidades é pelo intestino que é absorvido e vai para a corrente sanguínea. Agora você imagina o intestino que está retendo fezes, produtor de gases, aquela confusão, se ele vai cumprir esse papel de absorver medicamento e nutrientes de forma adequada, ele não vai. Outro fator muito importante, que vocês, depois de ver esse podcast de hoje, vocês vão mudar o pensamento, porque é o intestino o produtor maior de serotonina, né? Cerca de 80% a 90% da serotonina, que é o quê? A substância da felicidade. Produz e via nervo vago, inervação autonômica, leva para o cérebro. Então, eu posso dizer que a minha felicidade reside no intestino, né? Então, já pensou? E se diz que o intestino é o segundo cérebro, eu digo ele é o primeiro. Porque ele é o fabricante. Quem leva a sensação para o cérebro. Sim, os receptores 5-HTs estão no intestino. Então, o intestino, ele é o produtor dos neurotransmissores da felicidade, parte de dopamina também. Então, assim, vai via nervo vago para o cérebro, instrumentalizando a sua felicidade. Agora, abro um parênteses para dizer aqui. Vocês lembram do termo enfesado que nossas vozes usavam, né? Pessoas enfesadas, cheias de fezes, ou seja, os receptores de serotonina estão lá todos obstruídos, ou quase todos. Aí a felicidade não alcança. Isso, exatamente. E a pessoa. Lá. Isso. Quer ver uma pessoa irritada? Fique 3, 4 dias sem eliminação fecal. Por quê? Está lá obstruindo tanto a passagem dos nutrientes que vão produzir também os neurotransmissores, como os próprios receptores 5-HT estão lá obstruídos. Então, toda a fisiologia intestinal está afetada, consequentemente, essa pessoa está irritada, né? Labilidade emocional, que é esse processo de chorar muito fácil, se emocionar com pequenos estímulos. Então, assim, é o intestino o produtor de neurotransmissores do bem, é o intestino que regula seu eixo do sono. Então, quando eu coloco lá na minha página também, saúde intestinal, sono, humor e imunidade. 80% a 90% da nossa imunidade é via intestinal. Então, quando se tem essas rinites, sinusites de repetição, que a gente vê que tem total ligação com a imunoglobulina A, que é produzida por quem? Boa parte pelo intestino. Então, a gente vê que a prática de corrigir a questão intestinal, não somente estou falando aqui em fezes, estou falando nesse ambiente de desbiose, por exemplo. Quando eu reverto a desbiose para uma eubiose, quando eu promovo esse equilíbrio, eu estou equilibrando também qualidade de sono, humor e imunidade. E os efeitos dos medicamentos, né, que se usa, seja aquele antihipertensivo. Muitas das vezes a gente tem um idoso, diz, uma hipertensão de difícil controle.
Aí, um medicamento, 2, 3 medicamentos, sem dar o efeito esperado nessa pressão. Aí para e pense, será que esse medicamento está sendo bem absorvido? Eu vou examinar o abdômen dessa idosa ou desse idoso. Para minha não surpresa, quando a gente vai fazer o exame abdominal, tá lá, um abdômen bem distendido, quando a gente faz a palpação é doloroso, sabe? A gente pergunta, dói? Sempre dói. E aí eu estou colocando 1, 2, 3 medicamentos nesse ambiente intestinal inflamado, disbiótico e que com certeza não está metabolizando bem essa droga, esse remédio. Então eu tenho que reverter essa situação para eu ter a certeza de que esse medicamento ele vai cumprir o seu papel, porque o intestino vai absorver e mandar para onde deve chegar. Sim. Agora você falou, isso está muito ligado ao que entra, então, né? Com certeza. Portanto, alimentação. Alimentação. Para eu ter um equilíbrio de microbiota, e eu quero fazer aqui uma ressalva, porque assim, cada dia mais a gente se estressa na nossa vida, ou seja, as minhas demandas fisiológicas aumentam, minha necessidade de microelementos aumenta, né? Então, se eu tenho um estresse na vida aumentado, eu trabalho, eu cuido de filho, eu cuido de casa, né? O papel do homem também nessa dinâmica familiar, tudo atrai preocupações e estresse. Então, assim, eu aumento minha demanda orgânica. Também corro demais, então eu me exponho a cada vez mais uma alimentação mais rápida, porque eu tenho tempo de chegar, eu tenho um tempo restrito de ir, deixar a menina em escola, pegar a menina em escola, eu tenho minhas atividades do trabalho, eu tenho meus compromissos com a família, então tudo isso se soma a estresse, mais estresse. Então assim, a minha alimentação é aquela alimentação, vamos dizer, corrida, né? Eu tenho uma necessidade orgânica aumentada, eu tenho uma alimentação que não chega a um determinado equilíbrio, por variedade que seja, né? Então, somando-se a isso, eu tenho um intestino que não vai absorver bem aquela pouca variedade que eu ingeri. Então, eu estou falando de várias coisas que no frigir dos ovos vai afetar diretamente nessa qualidade orgânica. Eu aumentei a demanda, a minha alimentação pode ser até equilibrada, mas a forma com que eu executo também não vai ser a mais adequada. Quer dizer, não é só comer comida saudável, como a gente diz. Sim. Mas é como comer. Como comer também. E esses alimentos que chegam à nossa mesa, eles cada vez mais chegam pobres, porque à medida que a população aumentou e a necessidade da população aumentou, eu tive que lançar mão de quê? Da tecnologia. Sim, para produzir mais. Para produzir, que é a teoria de Malthus, né? Que Malthus, quem estudou geografia lembra, que Malthus dizia que a população crescia em ritmo geométrico e a alimentação em ritmo aritmético. Ao contrário, né? A população crescia em ritmo geométrico e a comida em ritmo aritmético. Então, eu tinha uma desproporção e ele dizia que ia chegar o tempo de todos passarem e não ter alimento, né? A população não ia ter alimento. Quem salvou isso foi a Revolução Industrial, foi a industrialização. Foi a forma de você estar revitalizando os solos para a produção, porque senão a gente não ia ter como. O rodízio das terras e tudo. Então, a gente não tem muito tempo para estar revitalizando solos para que esse alimento seja bem... Seja natural. Seja natural e seja realmente fonte daquilo que a gente espera. Então, assim, existe a qualidade alimentar que chega restrita, a quantidade do que chega, a correria que eu sou... como é o nome que isso dá? Agrotóxicos, né? Também os agrotóxicos que promovem a manutenção lá da cultura que for, né? E faz com que esse alimento chegue à nossa mesa. Mas aí tem as suas peculiaridades, né? Que não é a que a gente esperava. O agrotóxico ele não agrega valor, né? Nutricional. Então, assim, nesse arcabouço... dos hormônios também, né? Isso, a celeridade das carnes, isso, exatamente. Então, assim, foi a tecnologia que propiciou o alimento chegar em quantidade adequada, se fosse a gente usar. Em quantidade adequada. Em quantidade mas não adequada. Em qualidade isso, adequada. Em quantidade. Então, o que é que acontece? Eu tenho esse alimento que foi veiculado para mim, mas será que ele está sendo realmente o produtor e em qualidade, para que eu tenha essa qualidade orgânica? Dúvida, né? Então, é preciso que cada grupo familiar, cada pessoa tenha essa orientação nutricional para que essa quantidade dos nutrientes que é necessário diante dessa demanda seja realmente adequada. E a gente, muitas das vezes, vai usar a mão de quê? Da suplementação. Não estou falando aqui que a suplementação deva ser aleatoriamente indicada por todos. Não.
a suplementação alimentar, ela chega dentro de uma atmosfera onde há necessidade realmente da presença dele, do suplemento, tá? Então não é só aquela propaganda que a gente vê na televisão, no YouTube, que traz os suplementos, aquelas caixinhas, e aí, não, consuma isso aqui. Isso. Primeiro porque esse suplemento, a propaganda, ele não diz, arrume seu intestino para poder receber. Não. Chega o suplemento e você vai tomar. Sabe-se lá como é que está essa atmosfera intestinal, se vai absorver, ou se você vai ter mais um gasto sem efeito. Então, assim, particularmente, eu não acredito que quem chegue para um nutricionista a primeira vez, que nunca fez nada na vida em relação à organização alimentar, que tenha o sistema equilibrado. Eu não acredito. Não acredito, porque se existe um alfabetizador da alimentação, é o nutricionista. Ninguém sabe, ninguém acorda ou cresce, aprende como se alimentar verdadeiramente. Gente, alimentação adequada é uma alfabetização. Que grupos eu tenho que grupo tem que estar presente na minha alimentação, em quantidades, né? E qual horário que eu devo priorizar o ferro, qual horário que eu devo priorizar o leite, por exemplo, tá entendendo? Então, há uma interação também. E quando eu devo usar um determinado suplemento, dependendo da minha demanda e da minha não adequação diante da minha rotina que é bem corrida e eu não tenho condições de adequar. Então, o nutricionista, ele faz esse levantamento, né? Em relação ao que se deva usar no café da manhã, no almoço, nos lanches, tá? Para que você tenha a variabilidade fornecendo ali o que você propõe para aquele nível de gasto energético ou de demanda do dia a dia. Então, assim, alfabetizar a alimentação, esse é o papel também, a educação, que a gente chama de educação nutricional, né? E as adequações que a gente pensa que vai equilibrar, pensa nesse cardápio, um cardápio bem equilibrado diante daquela demanda, junto com a possível suplementação. Nesse ambiente intestinal que precisa ser trabalhado. Entendi. Agora, você tinha falado aí de alguns sintomas de que o intestino está desequilibrado. Sim. Né? Você deu uma lista aí, inclusive usando aquelas expressões mais populares. Sim, o empachamento, né? A distensão. Inchaço abdominal, né? Isso. A distensão, né? Que a gente chama. Agora, tem uma outra expressão e essa questão, na verdade, da relação que você fez disso aí com o cérebro. O cérebro. Né? Uhum. E a gente falou assim, do que está dentro que causa essa sensação. Uhum. Né? A ausência também pode causar. Eu estou falando de pessoas que vai para um certo... como é que diz? Que vai, quem está com um peso acima, aí quer diminuir o peso, diz, vou fazer uma dieta. Só que aí faz a sua dieta aleatória. Da cabeça, ou porque viu alguém. Você só suspende isso aqui durante tantos dias, você só faz... Né? Não está sendo acompanhado por um nutricionista. Sim. Não é? E aí acaba que acontece a ausência. Sim. De nutrientes. Sim. Né? Mas isso vai provocar, de certa forma, a diminuição do peso, que é o que a pessoa está querendo. Não é? Inadequada, mas vai chegar, com certeza. Se ele fizer cortes de calorias, de volume, né, de quantidades e calorias, ele vai perder peso. Não se sabe como vai perder. Mas aí o que eu estou querendo chamar a atenção é para o fato de que ele está alcançando o objetivo que se propôs, mas está criando outro problema, né? A desnutrição. Principalmente em microelementos. E assim, a gente não pode se enganar porque a maioria dos obesos são desnutridos. A maioria. Se a gente for buscar presença de microelementos, minerais, vitaminas, não está adequado, porque há de entrar-se num consenso de que o obeso, ele não é obeso porque come muitos minerais, muitas frutas e verduras, né? Que é onde vem as cores e vem os microelementos. Então, o obeso, ele não é obeso por isso, por comer folha. De macroelementos, de calorias, de gorduras, né? De proteína, né? Até a proteína em menor quantidade, mas aí você vai exagera
no grupo dos carboidratos, dos lipídios, das massas, né? E aí vem a obesidade. Então, quando eu vou perder peso, é como as palestras que a gente faz nas igrejas, principalmente. Vou reduzir peso. Vou tirar o pão, vou tirar o macarrão, vou tirar isso e aquilo da própria cabeça, né? E aí começa a fazer cortes demasiados. De repente, o que é para tirar não tira e o que não é tira. E aí você vai reduzir o peso? Vai, mas você vai se autopromover uma desnutrição também. Então, assim, se tratando de reduzir peso, não é fácil. Sim. Não, nunca foi. Então, assim... Porque também mexe muito com o cérebro, né? Com o cérebro, exatamente. E aqui você, muito bem lembrado, que assim, você tem uma memória, não uma memória no sistema neurológico. Né? Então, esse peso que você manteve a vida inteira, ele está lá cravado nessa memória. Quando uma pessoa se submete a um impacto de uma dieta muito, de quebra calórica grande, né, e de outros nutrientes também, esse organismo ele vai reagir, porque ele vai entender como se fosse uma doença. Qual o processo de doença que faz você perder peso rápido? Então, assim, se você está expondo o seu organismo a uma perda de peso muito acelerada, esse sistema que gravou o seu peso habitual, ele vai entender que você está como doente. Eu tô falando assim, bem simplificadamente, para que todos entendam. Então, assim, o que é que acontece? Você vai ter um efeito rebote, porque o organismo vai cobrar isso de você. E ele vai cobrar o quê? Aumentando o apetite. Sim. E aí você vai ter o controle de manter esse apetite sem ser saciado. Então, assim, a tendência que se tem, quando você tem... Tem aquele, o pessoal chama de, como é? É jejum... Intermitente, né? Isso aí. Essa prática eu não tenho. Não posso nem falar, porque eu nem estudei. Eu confesso a vocês que, desde o surgimento da moda do jejum intermitente, eu não tive condições de ler sobre isso e estudar. Então, não opino. Tá? Porque não tenho nem prática nisso. Mas o que eu posso opinar é que eu sou a favor da fisiologia, do que for fisiológico para o organismo. Então, o boom que a gente já a moda agora é isso, agora é aquilo outro. Eu sou da linha de que a gente vá no passo do gado, observando o organismo, vendo as melhores respostas e oferecendo o que for de melhor para que esse impacto nessa redução de peso, nessa reorganização alimentar ou de medicamentos também, que esse impacto seja menor, para que esse organismo não venha com efeito rebote, né? Então, sim. E esse efeito rebote pode ser desejável, né? Então, assim, é preciso ir paulatinamente para que esse efeito seja, que ele venha, que ele chegue, mas que seja duradouro. Agora, indo para parte de tentar resolver o problema da desbiose. Sim. Uhum. Voltando à desbiose, que é o cerne, né? Isso. Que é o cerne da qualidade. Até você tinha comentado comigo que era uma área que tinha é tipo uma fábrica, nós temos um centro, né? Acho que foi centro que você disse. Sim. Que pode promover a saúde, né? A qualidade de vida, que é o intestino. Isso, promotor de saúde ou de doença, dependendo de como ele esteja, né? Então, assim... Então, ele está deficitário. Então, como é que se resolve? Por exemplo, a questão dos antibióticos. Isso, os antibióticos são drogas maravilhosas, medicamentos maravilhosos, que têm salvado muita gente, né? Da infecção. Sem eles, não seria possível a vida seguir adiante. A bactéria tomaria conta, a sepse e tudo. Mas a gente há de convir que o antibiótico, ele vai matar a população de bactérias ruins, mas nessa leva também vão as bactérias boas. E aí causando mais desequilíbrio, onde já havia o desequilíbrio, né? Sim. Então pode ser um promotor de mais desbiose. E daí o porquê de eu não deixo meu paciente à mercê de doença e antibiótico. A gente sempre vai colocar ali no início uma reposição de probióticos. E a ressalva que eu faço, probiótico tem suas indicações, né? Quando eu estou falando de probiótico, eu estou falando de bactérias exógenas, ou seja, estranhas à minha, que vai me causar um fator bom ali, mas depois meu organismo vai eliminar. Porque o sistema de histocompatibilidade, que é o que reconhece o que é meu e o que não é, ele não aceita invasões. Então, ele vai terminar debelando aquele probiótico. Mas o que fazer para reverter a desbiose, né? Essa é a grande chave que a gente quer chegar e trazer para você que está assistindo. Para eu promover a replicação daquela alfa-diversidade que eu falei
no início, né? Que é o que eu tenho de próprio, que me ajuda, que aumenta a minha imunidade, que melhora meu sono, meu humor. Então, para eu aumentar essa minha alfa-diversidade que eu coloquei para dormir, eu tenho que colocar o adubo. E o adubo é proveniente de quê? De prebióticos. O que são prebióticos? É justamente substâncias que vão ajudar a minha alfa-diversidade a se alimentar dela e crescer. E faz a seletividade. O prebiótico ele vai aumentar as bactérias boas e em as bactérias boas aumentando, ela debela as oportunistas que estão ali. Eu comparo muito essa atmosfera intestinal com a casa espiritual. Ou está povoada de coisas boas, nunca está vazia, ou está com oportunistas. Sim. Então, e vai vencer a maioria. Vai vencer a maioria. E que essa maioria, alimentada pelo adubo que eu estou oferecendo, seja via alimentação ou no início com suplementação de pré-biótico. Existe o probiótico e existe o pré-biótico. O probiótico são as próprias bactérias quando eu lanço no uso de antibiótico. Eu vou devastar a microbiota do paciente, né? Então, eu já coloco um probiótico ali para ser uma de ação imediata. Já está no efeito. Para evitar a diarreia do antibiótico. Isso. Para evitar a diarreia do antibiótico. Então, eu estou dando uma população passiva, né? Como diria, tipo uma vacina. Eu estou dando uma população passiva. Meu organismo não vai se desgastar para produzir, porque eu já estou colocando. Sim. Mas esse probiótico, devido a ser bactérias que não compõem a minha alfa-diversidade, ele vai ser eliminado. Ele não fica. Mas esse tempo até a eliminação, eu já posso estar estabelecendo um pré-biótico para a minha alfa-diversidade começar a se replicar e tomar conta daquela população que está ali, né, causando transtorno, ela vai eliminando. Mas você disse aí que tem o probiótico e o pré. E o pré. Uhum. O pró tem a ver com os antibióticos. O probiótico é a própria bactéria, que são os que se encontram no mercado. Probiótico. São as próprias bactérias, que no uso do antibiótico, que vai devastando tudo, eu já coloco a suplementação de probiótico. Tá. Que é como se fosse inocular passivamente. Certo. Então, e o pré? E o pré-biótico já são suplementos diferenciados, que é constituído de fibra solúvel, certo? Que é o adubo para que essa população de bactérias boas de alfa-diversidade, elas comecem a crescer e se replicar. Então, o pré que vem antes, né? Eu dou a instrumentalização para que meu organismo faça com que essa alfa-diversidade que estava em minoria, ela comece a se replicar, aumente, e eu comece a restabelecer a eubiose, que é o equilíbrio dessa microbiota. Anteriormente, né, com desequilíbrio, a gente chama da desbiose. Então, vou restabelecendo a eubiose, a repovoamento da alfa-diversidade. Entendi. Carla, agora... no meio disso tudo aí, nessa corrida para ter um corpo mais equilibrado, né, mais saudável, ou pelo menos para diminuir o peso, surgiram então essas canetas. E aí vamos falar sobre essa substância, o que é isso, por que veio essa febre aí agora, né, do uso exagerado disso, como é que isso funciona? Sim. Ou como foi quem teve a ideia de fazer algo desse tipo, né? Que a gente até conversava antes e você comentava que mesmo na época de atuação na nutrição, né? Você já teve um certo start sobre isso. Isso, Quando a gente estudava as incretinas, os hormônios, né, que são liberados durante o processo de alimentação, né? E eu pensava, puxa, que fantástico, né? A grelina que vai lá no cérebro e na hora que a gente começa, no momento que a gente começa a se alimentar, várias substâncias são liberadas, tanto para ajudar no processo de digestão, hormônios, né? Como eles agem em nível central, lá no cérebro, para inibir a fome e frear a hiperalimentação. Então, na época que eu comecei a ver isso, eu disse, vixe, isso aqui é fantástico. Como é que eu ficava questionando como é que existe a obesidade? Se o meu organismo produz substâncias para que eu não me hiperalimente, vai promovendo saciedade. Mas essa alimentação... É na hora da alimentação, né? Que isso está acontecendo. Isso. O próprio intestino equilibrado, vale dizer, cumprindo o seu papel na forma ideal, ele vai liberar as substâncias que freiam a hiperalimentação. Mas aí a pergunta... A alimentação está sendo equilibrada? O intestino está apto a produzir adequadamente esses hormônios para que evite essa fome exacerbada? A qualidade do alimento que chega estimula a liberação desses hormônios? Porque tem muito a ver com a presença de
gordura de boa qualidade, proteína de boa qualidade e ausência de exageros dos alimentos processados. Que o grande problema da gente é alimentos processados, né? Então, isso tudo eu via e dizia, puxa, isso aqui é como fosse o pulo do gato para a gente ter a máquina de saciedade, né? E aí, assim, passados os anos, hoje a gente tem as canetinhas, que nada mais são do que os análogos dessas substâncias que o intestino produz, em quantidade concentrada, fazendo o papel que fisiologicamente eu já tinha. E aí, quando a gente faz uso ou indica, a gente vai ter todas as vantagens de forma concentrada agora, né? Para que esse processo de emagrecimento aconteça. O sucesso da canetinha é o resultado do emagrecimento, né? Do emagrecimento que se chegue no objetivo que se quer. Mas aí o uso indiscriminado, essa é a questão. Porque exige uma indicação médica, um acompanhamento médico, exige também uma alimentação mais adequada e suplementos, sim. Porque a perda de peso ela é tão rápida que vai tudo junto. Vai músculo, tecido subcutâneo, tá entendendo? E na medida em que eu vou perdendo peso, eu não tenho fome também, porque a inibição, se essas substâncias vão em nível central e inibem a fome, eu não vou comer, né? E aí, se essas canetinhas também são administradas em ambiente intestinal previamente ruim, vai exacerbar ainda mais o efeito no intestino, em termos da doença, tipo empachamento, a própria ausência do apetite, a hiporexia, ela aumenta, né? E a sensação de náusea, né? E outro fator também que a gente traz é a celeridade da perda de peso pode causar também um desbalanço nesses hormônios, no organismo, no trato intestinal mesmo, causando pancreatite, sabe? Determinadas doenças também que podem vir. Então, assim, a gente chama e alerta, né? Chama a atenção e alerta a população que um medicamento que é excelente, que vai ajudar o paciente, por exemplo, o diabético, que não tem mais para onde ir, né? O insulino dependente também, o diabetes tipo 2, aliás, ele vai ter uma melhora no perfil lipídico, no comportamento da glicose, a glicemia dele, ele vai ter vantagens. E no próprio controle do peso. Mas isso é orientado pelo médico, né? E acompanhado também pela equipe, né? Junto. Então, é preciso fazer as coisas organizadamente, ajustar essa casa intestinal para receber a medicação e não fazer dessa medicação mais um problema na sua vida. É importante pensar nisso. Então, hoje, no consultório, eu tenho ajudado também pessoas que começaram a fazer uso e estão sofrendo de determinados efeitos adversos, até pela ausência do acompanhamento. Hoje a gente... Mas a pessoa hoje pode usar essa caneta sem acompanhamento, simplesmente ir lá, comprar e... Ou consegue, pode que eu consegue. A gente tem tido uns mercados paralelos, né? E a gente sempre está batendo essa tecla, porque no mercado oficial é precisa prescrição médica. Sim. Então é precisa receita médica. Ou seja, a pessoa que for sem a prescrição não compra. Adquirir, não, no paralelo que você está dizendo aí, que consegue, né? Essa pessoa, ela tem consciência que está colocando a vida dela em risco. Ou pelo menos a qualidade da vida dela. A qualidade da vida dela, isso. No mínimo a qualidade, Então, assim, e a gente tem visto aleatoriamente o uso, né? E isso é o que a gente chama a atenção, porque se é uma medicação, e uma medicação que vai causar um impacto na vida dessa pessoa, que tenha a prescrição médica, que seja uma prescrição segura e que tenha o acompanhamento, porque cada pessoa vai ter a sua resposta. Porque o organismo não é uma caixinha, né, igual para todo mundo. Uhum. Então, quando a gente vai iniciar um medicamento novo no paciente, a gente faz o acompanhamento. E não seria diferente para os análogos, né, os peptídeos, análogos do GIP, GLP-1, que for. Então, a gente precisa estar de perto desse paciente para acompanhar, né? E as outras coisas que não é só o uso da canetinha, né? Existe a prática da atividade física, vai precisar de suplementação proteica na hora adequada, para que essa sarcopenia, que é a perda muscular, ela seja limitada, porque a perda de peso com ela vai junto tudo, né? E aí, como se está dizendo muito, desmoronamento de quem está fazendo uso dessas canetinhas, sem um acompanhamento, desmorona, né? A flacidez, a perda muscular,
a fraqueza, até a imunidade vai junto também. Então, assim, é um excelente medicamento, mas com a prescrição médica, o acompanhamento também com responsabilidade. Entendi. Agora, você falando aí, eu achando interessante a questão da genialidade da pessoa, né? Que Sim. na verdade, todos os que têm a ideia de criar um medicamento, uma substância, porque você disse, o organismo produz Sim. uma substância, Sim. né? Um hormônio. Um hormônio com uma certa porcentagem Sim. que leva a informação para o cérebro Sim. e produz a saciedade. Sim. Produz, indica, né? Direciona a saciedade Sim. no organismo e a pessoa deixa de se alimentar. Uhum. Esse é o procedimento natural. Aí alguém tem a ideia de pegar essa substância que foi produzida, né, para fazer o análogo. E concentrar e potencializar o efeito. Sim. Sim. Aumenta o efeito. Aumenta o efeito porque no que eu vou concentrar, né? Eu vou ter automaticamente o efeito também concentrado, né? Uhum. Então, assim, é o análogo que cumpre esse papel quando nessa concentração, né? Injetável. Mas era só a questão da curiosidade mesmo, porque a pessoa foi genial. Na verdade, o estudo que mostra, né? Os cientistas, eles se propõem a essa função, né, dentro dos grandes laboratórios, estudando o que realmente é eficaz, o que é bom, e isso é louvável, né? Uhum. Isso é louvável. O problema é o que vem depois, porque eu acredito muito que quem idealizou não imaginaria nunca esse mercado paralelo, esse uso indiscriminado, que esse não é o objetivo, né? Uhum. As canetinhas análogas é uma medicação, em princípio, usada para o diabetes, né? Para controle do diabetes. E o efeito colateral é esse emagrecimento. Então, hoje a gente estão se usando mais mais pelo efeito adverso do que próprio terapêutico. Sim. Propriamente o terapêutico. Carla, agora você falou aí na parte de equilíbrio, do uso adequado, a alimentação adequada, né? Sim. Mas você usou muitos termos técnicos. Eu acho que é coisa de médico, eu ficar usando termo técnico. Eu queria que você traduzisse, a tentar colocar de forma mais simples, exatamente que alimentação seria essa. Assim, você falou carboidratos, né? Sim, vitaminas, sim. Uhum. As fontes, né? As fontes, isso. Sim. Então, tipo assim, a gente sabe que tem aqueles momentos do dia em que nós nos alimentamos. Existe o de jejum, né? Tem o lanche que se faz antes do horário do almoço, aí tem o almoço e tal. Como se alimentar corretamente? Sim. É uma prática bem, como se diz, peculiar, né, de pessoa a pessoa, mas assim, predominantemente, o que eu deveria, que grupo eu tenho que colocar no café da manhã, por exemplo. O café da manhã, gente, é um momento de a gente estar ofertando muitas fontes de cálcio, né, no organismo. Eu gosto de lembrar, porque assim, o leite é uma substância inflamatória, né? É proteína que não é nossa e termina que para o intestino ele é um pouco inflamatório. E o trigo também. Então, sempre oriento que essa fonte do carboidrato do café da manhã seja uma raiz, né? Uma batata, uma macaxeira, até o cuscuz mesmo, a tapioca, são excelentes opções para a gente estar colocando num café da manhã. Mas deixa eu, então, abrir um parêntese. O parêntese, Carla, que eu pedi. Você falou aí do leite, né? Sim. Mas o leite, ele está sempre presente. Quando a gente vai, tipo, a gente tá num restaurante, num hotel, na hora do café da manhã, ou mesmo vai numa padaria, e em casa mesmo. O leite sempre está ali. Uhum. E aí? Você falou que o leite... Infelizmente, assim, o leite ele tem se mostrado cada dia mais. Eu não sei se pelo perfil de uso dos hormônios, dessa criação desse gado, o leite tem se mostrado cada vez mais inflamatório nesse intestino, que a maioria das pessoas reclamam do uso do leite, da distensão, né? Então, quando a gente está fazendo esse tratamento de equilíbrio, a gente é prática nossa, né? Retirar
leite e trigo, que eles são realmente inflamatórios nessa atmosfera que já está inflamada. Sim. Não cai bem. Então, E a gente fala de clínica. O que é clínica? É o conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta. Então, assim, muitas das vezes faz até o teste de tolerância à lactose, vem negativo. Mas o paciente, quando se expõe ao leite, desenvolve a clínica. Então, a gente, quando se trata de equilíbrio de microbiota, microbioma, a gente, nos primeiros passos, a gente tira leite e trigo. É possível lá na frente a gente fazer uma reexposição? Sim. Até para ver se equilibrou e se a gente tem realmente lactobacilo do bem e os próprios, né, da famosa alfa-diversidade, em quantidade suficiente para degradar essa lactose que chega, né? Porque é a presença dessa disbiose de forma devastadora que também promove a intolerância à lactose. Porque quem degrada a lactose são os lactobacilos, né? Então o ideal é evitar mesmo. No início, e principalmente no início do tratamento da disbiose, a gente retira leite e trigo por um determinado período, até a gente achar que tem a condição. Num paciente que não tenha realmente problema com a lactose, né? Uhum, certo. Ou alergia, né? Alergia ao leite. Pronto, então aí voltando à questão da dieta saudável, né? Sim, a gente recomenda um cardápio padrão, né? Você disse no café da manhã... Isso, uma raiz, ou inhame, macaxeira, batata, cuscuz, tapioca, excelente fonte, né? E aí não vai ter a oferta do trigo, né? E é importante uma presença de uma proteína. Qual a proteína? Um ovo, né? O ovo, cozido. O frango, sim, cozido. Ou feito na chapa air fry. Hoje a gente tem 1001 maneira de fazer o ovo, né? Mas eu digo porque você vai fazer com óleo, com a manteiga. Sim. Faz um ovo, mas você faz com esse... Quando a gente faz o uso do azeite extra virgem, que a gente não vai fazer a fritura propriamente, mas para untar ali e dar uma melhorada no sabor, não vejo nada contra não, sabe? Uhum. E aí você faz o uso de uma proteína, que pode ser um ovo, pode ser um frango desfiado, uma carne com verdura, o que for mais fácil para você, mais prático, tá? E aí, uma bebida, quem gostar de suco pode usar um suco, pode usar um café, não vejo problema. E a fruta, né? Uma fatia de fruta. Pronto, tá feito o café da manhã. Nos lanches, você vai estar na rua, né? Sempre a gente está no trabalho, não está em casa, né? E a gente tem que você pode até levar também uma fonte proteica, seja as proteínas hoje que a gente tem no mercado, né? Eu sou muito adepta ao Beef Protein, que é uma proteína de alta digestibilidade que não tem, porque tem muitas pessoas que têm problema com o whey, né? A proteína do leite, da indigestão, essas coisas. E aí pode lançar ou uma suplementação proteica que você pode colocar sobre uma fruta, tá? Ou mesmo uma fatia de fruta numa bebida mais proteica também, ou o que você tiver, barra de proteína também é excelente para ter na bolsa. Porque esse horário da manhã, a gente vai estar em atividade. Tem aquelas barras de cereal, né, que... Tem as frutas desidratadas que você pode levar também. Tem umas barras que eu vejo que vem com chocolate. Não, a gente fala mais das barras proteicas, né? Hoje mais do que nunca as barras proteicas, do que as ricas em açúcares, né? Uhum. As próprias frutinhas desidratadas que vêm em barra também é uma excelente opção. Certo. Tá? E tem pessoas que nem fazem esse lanche da manhã, pulam para o almoço, né? Almoço. Aí o almoço, pode comer tudo. Aí o almoço, você imagine um prato. Imagine o prato. Divida o prato em 4 partes, certo? Pronto, imaginou, dividiu. 2/4, ou seja, a metade dele, você vai usar de verduras. Quando a gente está fazendo tratamento de disbiose, eu não recomendo o uso de verdura crua, né? E na rua também não coma verdura crua na rua não. Deixe para comer em casa, que é onde você tem a certeza de que a higienização foi feita correta. E é outra orientação, higienização correta das verduras. Mas peraí. Então, você coloca ali, na metade do prato, verduras. Você pode colocar tudo que você tiver em casa, né? Batata, macaxeira, que pode mesclar com a raiz também, né? Chuchu, batatinha, o que você tiver. E você coloca um fio lá de azeite, né? Extra virgem.
uma delícia. Tem outra receita também do molho maravilhoso, mas vamos com calma. E aí, nesse outro quarto, você... Depois a gente faz o podcast. Das receitas. Não, chegou o nome que eu ia usar, era outro. Masterchef. Masterchef das saladas. É. Aí, gente, nesse quarto, outro, você vai colocar ou um arroz, ou uma raiz, né? Nesse outro quarto. E no outro quarto, o feijão. Esse feijão não necessita de carne. Essa história de colocar umas coisas dentro do feijão é para tirar o sabor do feijão. Feijão tem que ter gosto de feijão. O que é que você vai fazer? Colocar as verduras, todas as verduras, temperar bem, feijão novo que cozinha bem, tá? E coloca as verduras. Você vai colocar uma conchinha média ali naquele quarto do prato, certo? E o bife, meus irmãos e amigos, o Porque bife... já terminou o prato. Já terminou, mas o bife vem aí. A proteína é a palma da mão, tá? Você pode aumentar, porque hoje em dia a gente até estimula a quantidade de proteína maior. Terminou que com aquelas quantidades restritas proteicas, a população foi ficando sarcopênica. E a gente tem mesmo que combater a sarcopenia, que é a perda muscular ao longo da idade, né? Então, com a idade, vai havendo uma lipossubstituição. Substituímos músculo por gordura. E isso é o que a gente quer combater. A gente quer que, no mínimo, se mantenha a musculatura, né? Que é o que dá o equilíbrio, que evita a queda, né? Que é outro fator muito importante na vida do idoso, evitar a queda. Então bota no meio do prato. Pronto, o bife. O bife é a palma da mão ou mais um pouco, tá certo? E aí tá feito o prato do almoço, né? Com tranquilidade. Essa orientação que eu fiz agora, que vai ficar gravada, né, no podcast, vocês podem voltar e ver. E serve para a hora que você chega no self-service, para você não demasiar uns grupos e deixar outros ausentes. Nem repetir, nem fazer a necessidade de fazer aquele pratão. Aquela história que diz que tem que ter 5 cores, parece, no prato. As cores são as que vierem nesse... mesclando, depende da oferta das suas verduras e frutas. Que o prato tem que ser colorido, tem que ser. Porque o prato que contém feijão, arroz e carne, há de se convir que não tem cor, né? Falta cor. É. Então, quem dá cor é o pigmento proveniente nas plantas, cuja a função é defender da nocividade dos raios solares. Olha aí como Deus é grande. Então, a nocividade dos raios solares nas plantinhas, ela é protegida pela pigmentação que os vegetais têm. É proteção contra a irradiação. Então, automaticamente, quando eu lanço mão daqueles pigmentos, eu estou lançando mão também daquela proteção, sendo que para o meu corpo. Então, quanto mais colorido for seu prato por meio do que a vegetação produz, você está se protegendo também. Os fatores antioxidantes que vão ser fornecidos pelo quê? Pela presença de minerais e vitaminas que vêm exatamente dos vegetais, né? Do que a natureza produz. Então, assim, na nossa alimentação, o quanto mais natural, melhor. Voltando aqui à questão da teoria de Malthus, que diz assim, a alimentação orgânica é aquela produzida sem a tecnologia, sem o agrotóxico. Dá para todo mundo? Você acha que dá? Que aquela produção que o bichinho vai com maior facilidade para matar, será que eu tenho condições de organicamente produzir alimentação para todo mundo? Não há. Só se todo mundo tivesse sua plantação. Uma granjazinha no quintal. Não dá conta, a população, essa produção orgânica, ela não dá conta. É aquele frango que obedece todos os estágiozinhos de desenvolvimento para chegar no nível de consumo. Sim. Você acha que dá condição de produzir para a população mundial? Não dá. É um mês. Eu acho que é mais um pouco. Né? Para o crescimento do frango, ser o fisiológico, é mais. É mais? É mais. Mas é pouco tempo. Não é, eu digo sem ser no natural. Ah, tá. Sem ser no natural. O tudo orgânico. Porque assim, eu sou a favor de quê? Eu sou a favor do que eu digo que seja possível, pelo menos para mais da metade da população. Ah. Porque se eu estimulo um grão de custo altíssimo, pouca gente vai ter acesso. Quer dizer, só vou conseguir equilibrar a vida da mínima população, não interessa isso aí. Então, assim, quer dizer, para ter qualidade de vida, eu tenho que ter aquele grão que se encontra lá nos Andes, num tal, que pouquíssima gente vai ter acesso.
Ah, tem que ir no restaurante tal, que tem isso e tem aquilo, e eu tenho que encomendar sem isso, sem aquilo outro. Poucas pessoas têm acesso. Quer dizer, para ter qualidade de vida, eu tenho que ir naquele restaurante caríssimo, os alimentos, né, estão lá, claro, adequados estão. Mas será que é só aquela população que tem que ter acesso à qualidade de vida? Não. Qualidade de vida você tem na sua casa, com o que você tiver. A minha bandeira vai ser sempre essa: trabalhar. Eu sou médica em 2 casas, no nível privado e no nível público. E a minha medicina e nutrição é a mesma. Vai divergir o recurso que eu tenho. Mas a minha conversa para o paciente, eu estudo o que ele tem na casa dele. E dentro da realidade dele, a gente faz os ajustes. Porque eu não vou dizer que para ter qualidade de vida tem que ir no restaurante e tal, que tem sem glúten, sem lactose, sem aquilo. Quer dizer, pouquíssimas pessoas vão ter essa condição. Uhum. E eu não pratico a medicina e uma nutrição para um público restrito. Eu vou de encontro a isso. Tá e é tudo, como você está colocando aí, é tudo uma questão de educação mesmo. De educação. Quer dizer, aquela pessoa que está com o colesterol elevado, bem elevado. Então, tem um nível familiar conflituoso. Eu sou médica de família, né? Uhum. Vale ressalvar. Então, tem um nível familiar conflituoso. E aí, esses conflitos, eles se somatizam no corpo desse paciente, no organismo, aumentando colesterol, triglicerídeo, tudo. Então, há de se convir que não é só a medicação que eu vou passar uma estatina, vou ajustar determinadas coisas. Eu tenho que também ajustar o uso da terapia também, que é totalmente bem-vinda nesse manejo clínico desse paciente. Então, ajudar esse paciente para que ele diminua esse impacto desse conflito familiar, né? Entra aí a fé, entra também o diálogo, né? Então, a medicina de família entra com força nesse nicho familiar, fazendo com que esse paciente ele se enxergue dentro desse processo e, quem sabe, até ele possa delegar uma determinada responsabilidade que está sobrecarregando a vida dele. Então, assim, não é simplesmente uma determinada coisa, um determinado grão, uma alimentação tal, que vai fazer com que esse paciente enxugue esse triglicerídeo, esse colesterol. São práticas de vida que talvez ele não esteja se enxergando dentro desse processo, né? Tem casos, por exemplo, de mulheres que cuidam da mãe, a mãe acamada. E lá, tá lá. E chega com as demandas, e a receita da mãe, e isso, e os curativos, e isso, e pega a mãe e vira, e dá banho. E essa pessoa tá lá sobrecarregada. Mas peraí, quantas pessoas tem nessa casa? Reúne essa família, vamos distribuir. Ah, porque não quer? Não, não se trata disso. Todo mundo tem que ter a sua responsabilidade. E quando a gente chega e faz essa ciência, chama a família, conversa, né? Porque determinada pessoa é importante não somente para cuidar da mãe, ela está sendo a líder na casa. E se essa pessoa for embora? Será que as coisas não vão andar? Vão andar sim. Por quê? Porque vão ser redistribuídas. E por que não fazer isso quando todo mundo está presente? Né? Então, assim, a questão, eu sou apaixonada por medicina de família, por isso. Uhum. Porque, assim, a gente consegue mergulhar nesse mundo do paciente e dentro da naturalidade, da realidade desse paciente, modificar o ambiente. Com essa ciência. Então, assim, o processo da doença, a gente não considera a doença como a doença emergiu, ela eclodiu, não. É o adoecimento, é um processo que vem se estabelecendo, seja no lipídio, no colesterol, seja numa piora de uma asma, por exemplo. Vem ali se estabelecendo, porque os fatores que corroboram para o adoecimento estão presentes ali cotidianamente, diuturnamente, e não se enxerga. Então, não é só o manejo de uma dieta, vai ajudar sim. É o manejo dessa dinâmica familiar, é o manejo do próprio medicamento que muitas vezes se esquece de usar adequadamente. É o ajuste desse ambiente intestinal que vai receber essa medicação. Então, é todo um processo que a gente está de fora enxergando para promover qualidade de vida nessa pessoa que está inserida nesse nível familiar, modificando também essa realidade. Entendi. Dentro do que é possível para o paciente. Eu não preciso dizer para ele, tem que mudar, ele tem que arrumar dinheiro. Não é assim. Sim. Agora a gente parou no almoço, faltou a janta. É porque realmente quando a gente entra na realidade do paciente é um mundo. É. E eu quis trazer essa ressalva porque assim, não é por determinado restaurante que está ali, que se não for eu não vou ter qualidade de vida, que é isso, gente. Não, não é assim. Não é assim. Existem os modismos, né? Que a gente agora na moda dos peptídeos, das canetinhas. O pessoal tá gastando dinheiro, viu, com isso aí. É. E aí o lanche da tarde, que pode ser uma repetição do lanche da manhã,
as barrinhas de proteína. Hoje a gente estimula mais as proteicas, né? Que dá saciedade e que não tem os glicídios, né? Que não vai afetar tanto na liberação de insulina, tá? E à noite, eu sempre na entrevista, eu sempre pergunto, você gosta do jantar mais parecido com o café da manhã ou mais parecido com o almoço, né? Há pessoas que gostam mais de uma repetição, tipo do café da manhã. Sim. E tá tudo resolvido, porque você tem a fonte proteica, outra coisa importantíssima. O almoço é fonte de ferro, né? Então, se a gente restringir leite, principalmente no almoço, porque as fontes de cálcio competem com as fontes de ferro. Então, o almoço é fonte de ferro. Então, a gente tira mais ainda o que for derivado de leite da hora do almoço. E aí, o café da manhã fica como fonte de cálcio, né? E ali à noite fica meio borderline, meio ali em cima do muro, tá? Então, à noite você pode ter um padrão alimentar parecido com o seu café da manhã lá. Uma raiz, uma proteína, uma carne, né? E tem um molho que é maravilhoso, que eu faço super prático, gente. Qualquer pessoa pode fazer. Que você pega uma ressalva aí do... Como é o nome do... Masterchef? Masterchef, de novo, mais um Masterchef. Você pega a verdura que você tiver em casa. Tomate, pimentão... As que você tiver, e corta assim a juliana, que é aquelas tirinhas assim compridinhas. E você bota lá na sua frigideira Teflon, e você coloca o azeite extra virgem, e bota orégano, as ervas secas que tiver, alho seco, a cebola, e deixa lá até murchar, né? E você pode botar o sal de ervas, que depois eu digo como é que faz sal de ervas. E você coloca lá, para dar um temperozinho, você bota umas pitadinhas de sal, tá? E você deixa essa verdura murchar. Ela vai murchar e você depois deixa esfriar. Bota no recipiente de vidro, depois que esfriar, e completa com azeite. E aí você vai ter um molho maravilhoso para colocar sobre as raízes. Quando o arroz estiver pronto, coloca lá em cima, no prato também. Então fica um molho maravilhoso. E vai ficar salvo aqui, então é só voltar e pegar a receita e fazer. Depois me conta. O horário de jantar vai depender, né? Vai depender do cotidiano, mas assim, permeando ali das 18, no máximo até as 21. No máximo, 20 horas já tá bom. Porque você vai ter alguma coisa para alimentar antes do sono, né? Uhum. Então, uma bananinha com granola também é muito bom para como fonte de triptofano e melhora do sono, né? Mas assim, a fruta é bem-vinda nesse horário. E sempre a fonte proteica. É um horário muito bom de ingerir proteína, seja o suplemento proteico que for. Por quê? Porque é no horário do sono que a gente vai liberar GH, que é o hormônio do crescimento. É a fase que a gente não está em crescimento, quando o adulto libera o hormônio do crescimento para relaxamento muscular e recuperação dele, do músculo, né? Então, o músculo aí vai pedir aminoácido de cadeia ramificada, que é o que restaura o músculo. E qual é a fonte? Fonte proteica. Então, seja o beef protein, que é a proteína da carne, né? Que você tenha como suplementação que você vai usar, o próprio whey, o próprio BCA. Você pode usar nesse horário para recuperação de fibra muscular e fazer até uma certa hipertrofia, se você estiver em dias com a sua atividade física. E aí, nessa recuperação, eu vou fazer outra ressalva em relação a sono, recuperação muscular e fibromialgia, né? Que uma das coisas está sendo muito falada sobre a questão da fibromialgia. Fibromialgia é uma doença predominantemente da má qualidade do sono. Eu não durmo direito, eu não desconecto o sistema nervoso do muscular, que no sono bom, você desconecta. Você faz desconexão neuromuscular. Desliga para recuperar. Mas se eu não durmo bem, eu não consigo desconectar, eu durmo tensa. E aí essa fibra muscular não se recupera, eu amanheço o dia com dor. E eu vivo o dia todo com dor. Então, a grande chave é melhorar a qualidade do sono, e aí, seja por medicação ou fazer todo esse estudo, porque há de se convir também que a população da fibromialgia são pessoas que têm um agravante emocional, já faz um tratamento de ansiedade e tudo, então assim, já é todo um contexto que precisa ser manejado para que essa qualidade de sono melhore, esse relaxamento muscular aconteça e a dor reduza. E geralmente você tem um elemento de desbiose aí no meio também, dificultando a absorção dos medicamentos e o eixo do sono também sendo prejudicado, reverberando esse déficit de sono.
Então, é todo um estudo para que eu promova a qualidade de vida nessa população que se diz com fibromialgia. Tá? Entendi. Mas é possível melhorar? É possível melhorar. Começando pela desbiose, controle emocional, medicação, tudo junto à alimentação adequada e adequação de sono. Mais alguma pergunta? Eu perdi o time do significado exato de desbiose. Sim, a desbiose é esse desequilíbrio que acontece quando a população da minha alfa-diversidade ela cai, que é a população que eu formo lá até os 7 anos e que precisa ser mantida. E a gente não consegue. No intestino. E aí, eu desequilíbrio, diminuindo a população boa e dando chance a populações oportunistas, que geralmente não são boas. E fungos também. Então, o desequilíbrio. Esse desequilíbrio presente na luz intestinal das populações da microbiota é chamado de desbiose. E aí, a reversão da desbiose, quando eu começo a trabalhar tudo, é chamada da eubiose. Eubiose. É só lembrar, desbiose é quando tá ruim. E eubiose é quando tá bom. Isso, exatamente. E aí a gente vai lançar mão do adubo, que é o pré-biótico, seja ele pelas fontes naturais das fibras solúveis, né? Ou seja ele por suplementação mesmo. Agora, por etapa. Porque se você chegar e jogar pré-biótico no intestino que já está fermentando, distendido, ele vai promover mais isso. Então, eu tenho que ir paulatinamente, iniciando com pró, vou desmamando e vou restabelecendo a oferta de pré-bióticos. E é uma grande vantagem da medicina e que as evidências vêm se enfatizando, se ratificando em relação a isso, que antigamente, há 20 anos, quando sempre estudei isso e levava essa bandeira e se dizia, não tem evidência, sendo nutriente, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu fico muito feliz em relação a isso, que a gente tem a oportunidade de hoje ter muito mais presente esse fator da alimentação mais equilibrada, tá certo? Sim. Então, isso é mais presente no dia a dia. Bom, pessoal, eu conversei aqui com a mãe de Esther, Adassa e Natan. Acertei? Acertou. Esther, Adassa e Natan. Carla, que é médica da família e recebe muitos pacientes, né? Uhum. Inclusive os pacientes ilustres. Como recentemente ela recebeu a Zé de Paula, não foi? Foi. Eu peguei um plantão, né, que não era meu, que geralmente eu não pego no domingo de manhã. Quem trabalha comigo sabe. E aí eu vi lá o nome, Osés Moura de Paula, né? Eu disse, vixe, homenagear Osés, mas com o nome todo. Aí eu achei estranho. Eu disse, eu vou abrir a porta para ver, lá vi Osés. Deus me deu esse presente, assim, muito embora, assim, o motivo, né, teve a intercorrência de doença, mas graças a Deus nada grave, foi tudo esclarecido e está bem, né, Osés está bem. Mas, assim, eu não sabia se cantasse, como foi, assim, ele foi muito compreensivo nisso, né, porque, assim, a gente é fã de Osés, eu, minha família, todo mundo, desde criança que a gente acompanha, a gente só esperava o ano para pegar qual era o lançamento. Todo ano, bem dizer, tinha um LP, né? E a gente já ia atrás e a gente tinha a coleção dele, de Osés. Poucas são as músicas que eu desconheço, que eu não conheço. Inclusive, você cantou você gravou com ele, né? E foi, no Instagram. Foi. Uma que ele errou a letra e você acertou. Porque justamente assim, desde criança, e assim, a memória eu tenho muito viva em relação a letras e tudo, sabe, sobre as músicas. Poucas são as que eu não sei. Eu acho que as mais recentes, as últimas que lançou, mas das mais antigas não. A gente era marcando assim o lançamento. Bom, né? Vamos terminar nosso bate-papo cantando, né, Osés? E aí, Osés vai assistir. Vamos marcar o Osés na collab aí. No recorte do pod. Tirou o filtro. Pode começar.
Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Muito bem. Carla, só te agradecer por essa participação. Eu agradeço também. Ímpar, né, nesse nosso episódio, falando sobre nutrição, falando sobre medicina familiar, sobre doença e saúde. O adoecimento. E cantando, né? O pessoal lá da casa que eu trabalho, né, Unimed, e aí o pessoal disse, a doutora cantora. É que as tietes. Um abraço aí para todo mundo, aos pescadores e lá da casa da Unimed, né? Uhum. Um abraço para todo mundo. Para onde eu trabalhei, Monte Alegre, todos os interiores, né? Graças a Deus, tem muitos deles na página, na minha página, né? No meu Instagram. E que sempre estão lá dando, aplaudindo as orientações e espero que estejam seguindo também, né? Sim. Muito bem. E o atendimento particular, assim, faz também? Sim, a gente faz um consultório que é justamente unindo esses temas, que é medicina e qualidade de vida para a família, né? E aí eu posso deixar meu número, sem problema, porque meus pacientes, todos eles têm. É o 98158-5828. Inclusive está no link da bio, né? Do meu Instagram. Tá precisando, estamos às ordens, portas abertas para melhorar seu nível de qualidade de vida dentro da sua realidade. Sim, amém. Nós agradecemos e esperamos que todos sejam abençoados com esse conteúdo. Ah, sim, eu vou terminar também lhe presenteando com outro livro, que eu sei que você já tem, né? Sim. Você já tem o Cristianismo Inteligente? Sim. Então você vai Nem sabia desse segundo. levar a filosofia no decálogo. Olha só, merece uma foto. Vamos fazer. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.